Você está ouvindo o podcast da Jaci Play, o canal que trará para você mais informações e curiosidades sobre nossas reportagens. Eu sou Diana Paiva. Eu sou Stephanie e nesse episódio vamos falar um pouco mais sobre os cães terapeutas e como os animais ajudam no processo de ensino-aprendizagem. E para falar sobre essas questões, estamos aqui com a nossa convidada, a pedagoga Luciana Fortunato. Olá, Luciana. É um prazer estar aqui e nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é falar do ensino-aprendizagem através do animal, do contato com o animal. Luciana, como os animais, como os cães, no caso, são utilizados na educação infantil? Esse projeto surgiu para a gente trabalhar as relações interpessoais. A gente sabe que eles têm a boa convivência de criança para criança. No momento que tem um animal, todo relacionamento ele se transforma, porque eles passam a ser ativos no cuidado, porque eles não têm a resposta como eles dialogam com a criança, com o amiguinho, eles sabem qual é a resposta que eles vão dar através da fala, através de um contato, pega na mãozinha, enfim, vários contatos. Com o animal não, o animal ele precisa ter um acarinhamento para poder ele ter uma resposta para essa criança. Então esse projeto surgiu para isso, para melhorar as relações interpessoais com crianças tão pequenas. E Luciana, me diga uma coisa, isso realmente faz diferença no desenvolvimento da criança? Os pais relatam alguma mudança perceptível? Fez uma diferença e faz no nosso convívio escolar, né? E a gente teve a devolutiva dos pais no sentido da demanda que a gente não sabia das crianças que tinham medo do contato com um cachorro. E no momento que nós tivemos a cadelinha Love na escola, ela trouxe pra gente uma paz, por ser uma cadelinha terapêutica, ela ensinou às crianças o respeito, mas no silêncio, né? A própria estrutura dela, ela é muito felpuda, então isso aproximou as crianças. E como ela não late, ela olha para as crianças, ela transmite uma paz, que isso trouxe para as crianças um contato maior com ela, né? Extensivo aos outros animais. Só que nesses momentos existe um tutor, existe um monitor, que é o cuidador de Love. Ele passa para as crianças, através de diálogos, através de ferramentas de trabalho terapêutico, que a criança ela tem que não só respeitar o animal, ela tem que entender que ela deve cuidar do animal. Então, além do contato físico que as crianças têm, o projeto ele ganhou um contexto maior quando trouxe essa responsabilidade com o animal. Tivemos muitos depoimentos de pais que trouxeram pra gente dizendo que o filho chegou em casa com contexto: papai, eu não estou preparado para ter uma cadela, um cachorrinho em casa, ter um animal de estimação em casa, porque eu preciso aprender a cuidar. E esse cuidado a gente levava para um contexto da higiene, para um contexto da própria alimentação e do carinho que eles deveriam ter com o animal. Esse cuidado numa totalidade. Então, trouxe essa responsabilidade para o animal, para a criança. Um outro ponto muito significativo. Nós temos crianças que têm um comportamento, uma postura. Elas são mais passivas, elas são mais observadoras. E no momento de se expor, seja para uma leitura, seja para um canto, elas tinham um pouco de receio de se expor para os amiguinhos. Quando a gente tem Love na sala de aula, a gente faz com que ela apresente para Love e é impressionante. A criança apresentando para Love uma leitura, um canto, até mesmo uma dramatização, parece que naquele momento todo o palco é a cadela. Então, eu entendo isso como uma relação mútua de afetividade, porque naquele momento, Love não está ali para julgar se ela sabe ler, se ela sabe cantar, se tem entonação, se não tem entonação. E todo mundo se volta para a expressão de Love, de acolhimento e de entendimento daquele momento. Então, está sendo um ganho muito grande para a escola. E as atividades que são desempenhadas em sala de aula a partir desse projeto, elas são
pensadas do ponto de vista da pedagogia? Como é esse acompanhamento que a escola faz? As atividades são programadas previamente? Todas as atividades são programadas. O nosso monitor, ele em parceria com a coordenação pedagógica, a gente traça as metas. Então, a gente tem previamente um diagnóstico da turma. Uma turma, por exemplo, que tem um comportamento atípico no sentido de tem muita energia, eles são muito... tem um movimento corporal muito grande, mas ainda não reconhece esse corpo no ambiente, noções espaciais e tudo mais. Então, nesse trabalho específico com a turma que tem um comportamento desse jeito, a gente traça metas e a gente traz um comando para a sala de aula, com estratégias didáticas. A metodologia já é a metodologia da escola, então o monitor apenas traz LOVE como um recurso, vamos dizer assim, mas o movimento, a atividade, a situação de aprendizagem que é proposta é uma junção. LOVE não traz o diferente, LOVE traz o complemento daquele projeto que está sendo executado, certo? Existe muito diálogo, mas também existem algumas atividades de ordem psicomotora, né? Auxiliado pela professora da sala de aula, pela regente e pelo monitor. Né? Mas a atração é LOVE. O que diferencia é o contato que ela tem aos comandos que o instrutor dá, e as crianças dão também os comandos para LOVE e ela já atende. Assim como ela também dá o comando para as crianças pararem. As crianças já percebem quando é hora de parar. O que os cães ensinam que os professores ou qualquer outra pessoa não ensina? Eu levo para essa questão mesmo subjetiva. Como o animal, especificamente LOVE, ela não tem como emitir um juízo de valor do que é certo e o que é errado. Ela está para agregar um valor de ordem emocional. Ela está para agregar valor de boa convivência. Então, qualquer situação proposta que a criança esteja como protagonista, a criança não vai se sentir intimidada para apresentar qualquer coisa para a LOVE, que ela vai sentir que não está bem, que não conseguiu alcançar aquele objetivo. Enquanto que a professora ou os próprios pais, que a gente já tem uma expectativa de resposta, a gente dá aquele comando, a gente promove a situação de aprendizagem e a gente sabe ou quer que a criança dê a devolutiva naquele momento. Essa devolutiva da criança inibe muitas crianças no sentido de algumas imaturas não conseguirem alcançar aquele objetivo que foi proposto inicialmente, porque tudo a gente traça as metas. E aí, nesse ponto, elas travam. Nesse ponto, a ajuda, a facilidade do professor para algumas crianças é diminuída. O olhar que se tem se torna pequeno, que para a LOVE cresce, porque ela está ali, é como se ela estivesse o tempo todo aplaudindo o que a criança estivesse fazendo, o que a criança faz. Eu vejo nesse ponto mesmo de observação, eu vejo nesse ponto de LOVE acolher. Não que o professor não faça isso, mas que o professor tenha as expectativas dele, né, de ordem desse ensino-aprendizagem, dessa devolutiva, do que ele, naquele momento, promoveu para que a criança desse a resposta. As crianças, inconscientemente, elas entendem que o amor do animal, então, é um amor incondicional, um amor que não julga, e por isso elas se sentem à vontade, então é isso? É exatamente esse contexto. Eu tenho essa concepção de que a criança, quanto mais espontânea ela representar o que sente, melhor. Pela falta de maturidade de algumas crianças, né, de alguns contextos também na escola e na própria vida deles, essa aproximação do animal faz com que eles tenham eles destravem, digamos assim, eles têm uma abertura para falar de sentimentos. Muitas vezes até a gente nem escuta o que se conversa entre criança e a própria LOVE, a gente não escuta. E também eles podem não falar, eles podem se comunicar através do olhar, e todo o processo de pensamento elaborado ou reelaborado na criança, com certeza faz com que eles tenham essa expressão máxima, né, de afetividade. Se eu recebo, eu dou.
Love é o tempo todo doando. Então é recíproco demais. Eles se trocam em afetos que é totalmente subjetivo. Totalmente. Você vê na relação que não é aquela relação, não precisa eles estarem abraçando mais Love nesse momento. Não precisa. Eles estarem em contato com Love já faz uma grande diferença. No começo do projeto, eles tinham que estar tocando em Love, abraçando Love, cheirando Love. Hoje não precisa mais. E isso é amadurecimento da criança. Eles já aprenderam a lidar com ela sem excessos. Totalmente, totalmente. E vai estendendo para casa. Sabe, a gente tem depoimento de pais também que a criança tem um animalzinho de estimação, tem um cachorrinho em casa e fazia desse cachorrinho um brinquedo. Sabe aquela coisa de não parar de correr, de fazer com que a criança e o cachorro corram, e ele cansa, mas a criança não cansa. Às vezes de apertar, puxar o rabo. Exatamente, de rolar com o cachorrinho. Então, isso tudo com Love em sala de aula, esse estabelecimento de respeito e de limite, eles hoje têm uma consciência do que é ter uma boa convivência, não só com os pares, não só com os próprios coleguinhas, mas com um animal. Então, a Love, ela realmente está ensinando as crianças a terem responsabilidade afetiva. Totalmente. Esse é vamos dizer que tivesse sido o foco principal, só que a gente ganha, né, com a extensão do projeto, porque vira uma responsabilidade social, não é? No momento que a gente traz a consciência da criança para o cuidado com o outro e com os animais que supostamente eles venham ter como um animal de estimação, então a gente está fazendo trabalho social também. Só que o principal objetivo era essas relações afetivas mesmo, era essa parte emocional. Você observa que, tipo, as crianças, no que elas foram tendo contato com a Love durante um certo tempo, elas conseguiram, tipo, sair dessa relação dela com o cachorro, mas para essa relação pessoa a pessoa, elas conseguem aplicar o que elas aprendem e absorvem com Love com outros colegas, com outras pessoas, sei lá, com o pai, com a mãe. Excelente abordagem, com certeza. Quando a gente tira a criança do foco que a gente quer, o que é que a gente quer? A boa convivência na escola. Convivência com quem? Com seus pares. Então, uma sala que tem 10, 12 crianças, as 12 crianças conviverem, porque cada uma tem um gosto, cada uma traz a realidade de cada família e elas se juntam num grupo, um novo grupo. O que a gente quer é isso na escola, né? Essa boa convivência. Quando a gente traz Love, é como se as crianças saíssem do palco principal. Elas passam a ser coadjuvantes do processo, para quando Love sair de cena, elas serem a protagonista do processo. Então, esse contato com Love faz com que eles aprendam sem a gente estar expondo criança com criança. A gente expõe o animal, a gente traz o animal para essa convivência. Elas saem de foco. Só que esse ensino, a aprendizagem, faz todo sentido, porque principalmente primeira e segunda infância, a gente ensina com a prática. Não adianta o valor moral conceitual, não adianta, né? Então, quando a gente tem Love e a gente impõe naquele momento uma frase certa, um comando certo, automaticamente a criança cria memórias afetivas muito positivas e automaticamente ela vai aplicar isso com o colega, porque Love está um tempo limitado na sala, não é? Mas a gente tem todo o resto do tempo com os amiguinhos, então eles começam a emergir nessa proposta, que a gente dá apenas o toque, né? A gente dá só um primeiro passo. A sequência vem porque eles tiveram uma prática. Então, eles criam memórias afetivas muito significativas. Tá ok, Luciana. E só pra gente encerrar, quais os benefícios que um cão traz no tratamento psicológico com as crianças? A gente tem no espaço escolar que o nosso compromisso maior é desenvolver habilidades e competências das crianças. Só que o maior valor que a gente tem dentro do espaço educativo, dentro do espaço escolar, é o valor da boa convivência. Essa boa convivência, ela só vai ser alcançada se a gente promover momentos de afetividade. Não só aquele momento de desenvolver algumas atividades que tem a resposta, como eu falei anteriormente, mas
é naquele momento que o cão está para fazer a junção, a parte emocional mesmo. Ele é como se ele conseguisse trazer para a criança expor o sentimento da criança. É isso. A criança expor o sentimento dela naquele momento, que está em contato com o love. É muito mais fácil para a criança. E o ganho para a criança nesse momento é superior a qualquer contato com outra pessoa, né? Por vários fatores. Um dos principais é o cuidado mesmo, o respeito por esse animal, o fato dele cuidar, o fato dele ajudar, o fato dele brincar com o animal. É totalmente subjetiva a resposta, mas eles têm um afeto naquele momento apresentado. Eles têm essa questão mesmo emocional muito forte para o projeto, para o animal dentro da sala de aula, para o espaço escolar. O maior ganho é o emocional. Bom, Luciano, o assunto está longe de se encerrar, é muito vasto, tem várias vertentes de estudo sobre isso, mas nós vamos ficando por aqui, nós agradecemos muito sua participação. Eu que agradeço. Pode contar comigo para outros momentos, falar de educação é muito bom, né? Eu fico muito à vontade para falar de educação e o projeto não encerrou, o projeto vai perdurar por muitos anos. A gente quer que essas crianças estabeleçam cada vez mais essas boas relações afetivas, né, de ordem de interpessoal mesmo. E aí a gente conversa ao longo dos anos, ao longo das décadas. Bom, nós vamos ficando por aqui e esse foi o podcast da Jaci Play. É isso aí, até mais e fiquem ligados e acompanhem o restante da matéria.